Olá, povo de Deus, graça e paz a todos, trazendo mais um conteúdo aí da escatologia consumada, amém? Então, não sou o dono da verdade, eu apenas leio-as e aceito-as. É o que o sistema religioso não faz, é o que os futuristas não fazem. Eles não respeitam as escrituras, eles não respeitam os escritos bíblicos, né? E, meus queridos, quando eu trago esses ensinamentos aqui, eu não fundamento a minha fé em homem nenhum. Eu não estou baseando o que eu trago aqui em homens. Eu baseio apenas no que está escrito, com auxílio do Espírito, é claro que temos que ter o auxílio do Espírito e a mente de Cristo, né, meus amados? Se a mente de Cristo não for ativada em nós não poderíamos desvendar todo esse conteúdo aí. Fazer uma pergunta aqui. Alguma vez você já se perguntou por que é que os homens podem ler a mesma Bíblia, as mesmas escrituras e chegar a total diferentes pontos? Por que será que existem denominações que são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas, outros não creem em nenhuma tribulação, né? Assim como nós cremos que a tribulação já se deu no ano 70. Há muitos que esperam ainda, talvez, serem arrebatados em corpo físico, né? De carne e sangue, deixando suas roupas no chão, né? Como os filmes de Hollywood, né? Eles são arrebatados e só o que fica aqui na terra são as roupas, ou seja, eles vão todos, sobem para o céu tudo peladinho, né? É coisa mais linda, né? É coisa de Spielberg, é coisa de Hollywood mesmo, né? Sobe e deixa a roupa, sobe nuzinho, né? Peladinho, né? É como diz, né? Nu eu vim ao mundo e nu também vai subir para as nuvens, né? Então, meus queridos, são teorias, né? São teorias humanas, são achismos, e nós não estamos aqui para passar nenhum achismo, nós estamos aqui para passar o que diz as Escrituras. Eu quero começar lendo aqui a carta que Paulo escreveu lá na primeira era aos irmãos de Tessalônica. Então, observe bem, aqui é uma carta que está sendo escrita pelo apóstolo Paulo. Ele está remetendo essa carta no destinatário de Tessalônica. Então, meu querido, quando você pega uma carta direcionada a uma pessoa e você começa a ler essa carta, você pode se inserir nessa carta? Você pode dizer para alguém, olha, esse homem está falando coisas ao meu respeito. Mas será que é ao seu respeito que essa carta se diz? Então nós temos que respeitar essas escritas. Nós temos que respeitar o destinatário das cartas. Amém? E diga-se de passagem, meus queridos, que essa carta aqui ela foi escrita lá para o ano 51 a 53, alguma coisa assim, né? Não tem aqui base exata do tempo da escrita, mas vamos analisar bem. Paulo, ele escreve uma carta, envia para os irmãos de Tessalônica. Aí os futuristas pegam tudo isso que ele escreveu para os irmãos de Tessalônica e aplica para a igreja futura. Para a igreja que eu falo, igreja pessoas. E diz assim, olha, vai acontecer assim, 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 como Paulo escreveu. Mas Paulo escreveu para quem? Paulo escreveu para eles ou para nós? Então, se foi para nós, o destino da carta teria que ser aos irmãos do Brasil, aos irmãos dos Estados Unidos, ou aos irmãos do século XXI, no geral. Mas não está escrito assim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler com atenção. Vamos ver o que está escrito na carta que Paulo escreveu. A segunda carta que Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica. Vamos ler com atenção e respeitar aqui os pontos, as vírgulas e o principal, o verbo, né? Olha aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Opa, já começou aqui, né? Já começou aqui. Olha o que Paulo está escrevendo para os irmãos de Tessalônica. Nossa reunião com eles.
essa nossa reunião aqui, meu querido, é nossa, eu e você também? Eu e você estávamos lá quando Paulo escreveu? Não, né, meu querido? Porque essa carta aqui era destinatária aos irmãos de Tessalônica, para um breve aviso sobre o que estava acontecendo naquela era, naquela data, naquele tempo da escrita. O povo estava se apostatando da fé, muitas coisas estavam acontecendo, e Paulo, como havia levado a eles o evangelho do Cristo, nada mais, nada menos, orientar os irmãos acerca do que estava acontecendo, que não era para eles, na época, a volta de Jesus eminente que estava acontecendo, porque coisas iriam acontecer ainda, mas tudo isso dentro daquela geração, ok? Olha aí, rogamos a vocês, versículo 2, que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós quem? Os apóstolos, né? Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Por quê? Havia alguns burburinhos aí que alguém estava dizendo que Jesus já havia voltado. Paulo estava alertando os irmãos que ainda não, porque havia que acontecer algumas coisas ainda que já estavam a ponto de acontecer. E nós vamos ver isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Não deixe que ninguém os engane. Olha só, meu querido. Às vezes nós lemos, eu mesmo li muitas vezes essa carta aqui, como se fosse uma carta futura. Como se Paulo estivesse falando comigo. Como se Paulo estivesse escrevendo ali, não, vou escrever essa carta porque o irmão Orlando vai ler. Não, meu querido. Não podemos analisar as escrituras assim. Temos que obedecer os escritos. Temos que obedecer a história. Fatos que ocorreram no ano 70 estão todos relatados na história. Ninguém pode ir contra os dois fatos, bíblico e histórico. E o que os futuristas fazem é isso. Eles ignoram as escritas da Bíblia e eles ignoram o que aconteceu através da história narrada pelos historiadores. O principal deles é Flávio Joséfo, que é o próprio livro que a CPAD lançou, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com a sua gráfica CPAD, eles lançaram um livro histórico, a qual eles nem valorizam o que o escritor colocou lá. Então, por aí você já vê o grau de manipulação que é o sistema religioso, né? Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E, meus queridos, estava começando ali uma grande apostasia. Em meados do ano 50 para 70, houve uma grande apostasia. É só pesquisar. É só analisar os escritos. E então será revelado o homem do pecado. Em outra versão, diz o homem da iniquidade. O filho da perdição. Versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo seja Deus, ou é Deus. Agora, interessante aqui, meu querido, é a parte de número, o mesmo capítulo de Tessalônica, né? Versículo 5 agora. Não se lembro de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Então, meu querido, por aqui você já vê que Paulo não está falando conosco, né, meu amado? Paulo não está falando conosco, meu querido, porque Paulo nunca esteve conosco. Vou repetir aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês... Meu querido, Paulo esteve com você alguma vez? Paulo esteve com alguém da sua família, com seu pai, com seu avô, com seu bisavô, com seu tataravô? Alguém relatou aí na sua família, Paulo esteve conosco. Ele falou essas coisas. Não, meu querido, Paulo esteve lá na primeira era. E Paulo estava falando com os irmãos de Tessalônica. Ele estava dizendo, olha, não se lembre de quando eu ainda estava com vocês, eu costumava lhes falar essas coisas. Lembra? Versículo 6. E agora vocês sabem. Vocês quem? Vocês, irmãos de Tessalônica. Ô abençoado futurista,
Ô abençoado teólogo, como que você pode pegar uma escrita dessa e querer futurar para o século XXI, sendo que Paulo está dando detalhes aqui de que ele não está falando conosco nessa geração? Até uma criança, até uma criança lendo isso sabe que isso é uma história passada. É claro que nós, né, de tanto ouvir desses líderes futuristas aí, nós acabamos pegando isso como verdade, mas não é. Quando você começa a ler sem o véu religioso nos olhos, você vê claramente que Paulo está falando com outras pessoas aqui. E agora vocês sabem que o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo, olha aí. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Agora o versículo 7. A verdade é que, bom, o apóstolo Paulo já vai falar sobre o homem da iniquidade, que o sistema religioso está esperando aparecer ainda. Os futuristas, aí os teólogos de plantão, os teólogos aí futuristas, eles estão dizendo que antes da vinda de Jesus, esse Nico vai se manifestar ainda. Mas espera aí, a escrita está dizendo aqui, através de uma carta do apóstolo Paulo, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Opa. O mistério da iniquidade já está em ação. Por quê? Porque, meu querido, o homem iníquo não corresponde aos tempos de hoje. O homem iníquo corresponde-se ao tempo da escrita. Por isso que Paulo está falando assim, ó, o mistério da iniquidade já está em ação. Se já está em ação, meu querido, quem é o homem quem é o iníquo? É o Bin Laden, como eles dizem? É o Hitler? Falar até que é o Trump aqui dos Estados Unidos? Ah, meu querido, pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar as escrituras. Se você não sabe ler Bíblia, peça para alguém ler para você, né? E você ensina errado ainda as pessoas. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, vírgula, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, tinha alguém em atividade antes desse homem, para ele se assentar no poder. Então precisaria alguém sair do poder para o homem da iniquidade tomar o poder. É claro que aqui se trata, meu querido, de governo. Aqui se trata de um governo político. Se você olhar as biografias dos governos romanos, você vai ver o que estava detendo. Eu não vou entrar aqui, respectivamente, falando sobre o homem iníquo, mas aqui nessa leitura, meu querido, você sabe que de todos aqueles governos romanos, para esse homem da iniquidade assumir o poder, precisava de um sair. Então, alguém estava detendo esse homem da iniquidade assumir, mas o mistério da iniquidade já estava em ação. Mais uma vez falando, eu não sou dono da verdade, eu aceito as verdades e ponho aqui nas telas, amém? Coisas que os líderes deveriam fazer, né? Mas eles não querem fazer porque isso vai tirar os benefícios deles, né? Não querem perder isso aqui. E essa vinda de Jesus é um prato cheio, né? Para aprisionar as pessoas por medo. Então, meus queridos, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Lembrando que a escrita dessa carta foi em meados do ano 50 a 51, bem antes do acontecimento escatológico do ano 70, né? Então, para você ver aqui, tem um bom espaço de tempo. Então, para eles, a vinda de Jesus era futuro, porque de 50, 51 para 70, nada mais aí que 19 anos, né? Ou 20 anos, né? Então, 20 anos tá longe, né? Para eles tá longe. Imagina para nós, 2000 anos, né? Então, se para o apóstolo Paulo e os irmãos que ali estavam recebendo as cartas, para eles era futuro. Claro, 20 anos é futuro, né? 19 anos, 18, que seja. Agora, meu querido, pegar isso aqui e jogar para 2000 anos, aí não, né? Aí já é bagunçar o coreto, né? Nessa leitura que nós fizemos aqui do 2 Tessalonicenses 2, se os tessalonicenses acreditavam
que a natureza da segunda vinda fosse em uma queima da Terra, né? Ou seja, uma destruição total do planeta Terra, como eles poderiam ser enganados sobre a sua chegada? Se a vinda de Jesus fosse uma destruição cósmica. Então, para você ver que não tem cabimento. O sistema religioso pega a vinda de Jesus, pega os escritos sem analisar a linguagem que foi usada na época, né? Que se respeitar a linguagem que foi escrito, os originais, né? E eles pegam tudo isso e trazem de uma forma literal, como se fosse acontecer da forma que foi escrito. Não é assim. Tem que respeitar. Ou então o Paulo ele teria que falar assim, escrever assim, né? Olhe para fora da janela, a terra ainda está aqui. Logo, o Senhor obviamente não chegou. Então, se a vinda de Jesus fosse a destruição do mundo, então enquanto o mundo não tivesse sido destruído, não haveria a vinda dele. Então, nesse pensamento, né? Nesse pensamento aí futurista, terremotos, furacões, ou quer dizer, o aquecimento global e todas essas coisas, dizem assim, olha, isso é para que se cumpra a profecia. Mas que profecia, meu querido? Que profecia? Ao fim dos elementos? Mas qual elementos que a Bíblia se refere? É o elemento cosmo ou seria elementos rudimentares? Vou começar com essa pergunta aqui. Qual mundo seria destruído? Vamos ver, entender um pouco a linguagem de figura dos judeus acerca de terra e céu. Só para vocês entrarem um pouco aqui no raciocínio. Isaías capítulo 1, versículo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Versículo 2. Ouçam, ó céus, escutem, ó terra. Espera aí, o profeta está falando aqui de ó céu, céu cosmo, ó terra, terra globo? Não, está se referindo aqui à nação de Israel, ao povo de Israel, né? Pois o Senhor falou, criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Versículo 3. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel, olha só quem eram os céus e terra aqui. Mas Israel nada sabe. O meu povo, olha aí, céu, terra, céu, Israel, terra, povos, o meu povo nada compreende. Então, meus queridos, você tem que respeitar as escritas e procurar saber, mas espera aí, por que ele está falando terras e céus passarão? Vamos analisar isso. Quais os poderes que seriam abalados? Nós já vimos aqui na escrita de Isaías que Israel, o povo de Deus, eles foram mencionados aqui como céu e terra. É uma linguagem de figura, né? Os líderes da época e os rudimentos e as leis velhas eram os poderes da época, que seriam abalados. Líderes religiosos, os rudimentos, as leis velhas, tudo isso seriam abalados pelo evangelho do Cristo, pela nova aliança, o novo pacto, novos céus, nova terra. Efésios capítulo 2, versículo 15 e Romanos 10, 4. Aqui está dizendo o que iria ser abalado, e foi abalado. Né? Efésios 2 e 15 está dizendo que as leis, né? As leis cerimoniais ali, todo aquele sistema levítico foi abalado. Né? Mateus capítulo 23, versículo 33. Olha aí. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Essa passagem aqui de Mateus 23, 23 está se referindo a quem? Aos poderes da época, aos governos, né? Aos líderes religiosos. Né? Versículo 34. Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres.
A uns vocês matarão e crucificarão, e a outros açoitarão nas sinagogas de vocês. Quem é que tem sinagoga hoje no Brasil? Ninguém tem sinagoga no Brasil. As sinagogas eram lá em Israel. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Mateus capítulo 23, versículo 35. Olha só, meu querido, põe atenção nessa escrita aqui. Vamos examinar bem, né? Vamos observar bem a escrita para não fugir nada. Para não fugir nada do entendimento, amém? Precisamos de uma lupa, precisamos de uma lente do Espírito para analisar bem os escritos, para nós não cairmos no conto do vigário. Olha aí, Mateus 23, 35. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue do justo derramado na terra, desde o sangue de Abel, olha aí, lá do Gênesis, né? Do Gênesis até Zacarias. Zacarias está por ali, né? Perto do fechamento da antiga aliança. Ou seja, quais povos estavam em dívida com Deus nesse intervalo de tempo, entre Abel até Zacarias? Quem é que estava devendo a respeito do sangue derramado de Abel até Zacarias? Quem foi? Eu tenho, meu querido, alguma culpa entre o sangue derramado de Abel até Zacarias? Eu nem tinha nascido ainda, como que essa escrita pode se aplicar a mim? É claro, meu querido, que essa escrita aqui, o Messias está se referindo àqueles daquela geração que estavam vivos, que iriam vivenciar, né, o juízo, o dia de acerto de contas do Senhor, que estava às portas. Filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. O santuário e o altar. Versículo 36. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Opa. Esta geração qual? Esta geração a qual estava o Messias vivo ainda? Ou as gerações futuras do século 21, 22, não sei lá, porque vai se fechar mais um século e Jesus está voltando. Jesus está voltando e eles não entenderam nada que está escrito. Jesus falando aqui, ó. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Qual geração? Essa geração aqui, meu querido. Essa geração aqui, ó, de Mateus 23, 23. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios, mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. Essa nação, esta geração aqui, ó. Esta geração aqui que está se referindo o texto de Mateus 23, versículo 36. No versículo 37 diz assim, ó. Jerusalém, Jerusalém. Olha aí, meu querido. Está dizendo aqui a todas as nações? Não, está dizendo Jerusalém, Jerusalém. Quem era a nação devedora aqui? Quem era a nação que iria passar por juízo aqui? É o Brasil? Claro que não. Aqui está dizendo Jerusalém, Jerusalém. Você que mata os profetas. Eu não matei nenhum profeta. Nunca matei nenhum profeta. Alguém aqui assistindo na live matou algum profeta? Só se for de riso, né? E apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês, olha aí, eis que a casa de vocês ficará deserta. No ano 70, meu querido, a casa ficou deserta ou não ficou deserta? Ficou deserta, meu querido. É só analisar as escrituras. Aqui, meus queridos, nós vamos ver um texto que os futuristas usam para dizer que o mundo cosmo, o mundo globo, né, será destruído. Então, quando eles leem isso aqui que eu vou mostrar, eles dizem, ó, tá vendo? Tá escrito que o mundo será destruído. O planeta Terra será destruído com fogo. Opa, vamos analisar. Vamos analisar. Será que é isso mesmo que está escrito? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão.
Então, se você for analisar as Escrituras, aqui está dizendo que o Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus, lembra que nós lemos lá em Isaías? Céu e terra, se referindo ao povo, se referindo a Israel da época. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos, esses elementos aqui, meu querido, não é os elementos solares, não. Não é os elementos da galáxia, não. Os elementos aqui é os elementos rudimentares, né? Aqui no grego é estoicheia. Estoicheia, que quer dizer elementos rudimentares. Serão desfeitos pelo calor e a terra. E tudo que nela há será desnudada. Versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Versículo 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. Olha, naquele dia os céus. Céus o quê? A nação de Israel, meu querido. Você sabe que a cidade foi consumida por fogo. Muitos morreram lá dentro. Muitos morreram queimados, incendiados. Serão desfeitos pelo fogo e os elementos aqui, meu querido, é estoicheia, no grego, ok? Essa foi a palavra usada lá no originais, né? Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, que habita a justiça. Novos céus, nova terra, nova aliança, o evangelho do Cristo, o pacto do Espírito. É isso que o texto se refere. É claro que não está escrito exatamente assim, né? Porque vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em português, mas os estudiosos que escreveram o Septuaginta, eles sabiam, eles conheciam bem a linguagem, né? Houve muitas mudanças, houve muitas transformações de escritas, houve acréscimos. Muitos não querem aceitar isso, mas houve muitos acréscimos nas escrituras. Vocês sabem que ao encontrarem os manuscritos, né, muitos estavam deteriorados, estavam destruídos pelo calor, destruídos pelo fogo, pelas guerras, pelo tempo ou pelo local que estava ali enterrados. Muitos só foram encontrados fragmentos, pequenas partículas dos escritos de Isaías, ou que seja, de qualquer um outro livro, e eles precisavam montar esse livro aí, de 40 capítulos, de 50 capítulos. Você acha que de onde eles tiraram esses escritos? Se os originais estavam faltando pedaços. Existe uma Bíblia aí, eu não sei qual, mas não sei se é a NVI, que tem os colchetes. Quando você vê as palavras em colchetes, é porque não está escrito no original, foi acrescentado. Então por aí você já tem uma base, né? Agora eu quero ler aqui, meus queridos, Romanos, capítulo 8, versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora. Então, até o tempo de Paulo, a natureza criada estava gemendo, como em dores de parto. Versículo 23. E não só isso, mas nós mesmos, nós, o apóstolo Paulo e os irmãos de Roma, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente, nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Então, eles estavam esperando isso, mas segundo os futuristas, isso não se cumpriu. Porque se é coisa futura, se a vinda de Jesus é coisa futura, então ninguém pode se dizer que é filho de Deus. Então ninguém pode se dizer que foi adotado, que houve uma adoção, e você pode dizer, hoje eu sou filho. Mas se você está esperando Jesus voltar, a redenção não se deu ainda. Então você não tem a redenção, meu querido. A redenção não pertence para você, então. Porque ainda não chegou Jesus, a redenção não se cumpriu ainda. Vou ler de novo.
E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Qual o fim que vocês esperam? A escatologia, ela nunca se referiu à destruição do mundo cosmo. Isso é coisa dos teólogos futuristas. Mas se refere ao fim dos pactos, do pacto antigo, da antiga aliança, da antiga dispensação, né? Então nós vamos ver aqui um bom sinal. Se vocês esperam um sinal, esse sinal vocês não vão conseguir ver. Por que, irmão Orlando? Porque esse sinal aqui já aconteceu. E era um dos sinais que o Yahushua, ou Messias, orientou os seus discípulos. Olha, quando vocês observarem esse sinal, aí você vai ver que a desolação, a destruição, a vida do Senhor está chegando. Como que você pode dizer que isso que foi escrito para nós? Se isso que esse sinal aqui não havia dado ainda para aqueles homens daquela época, mas estava próximo para eles de acontecer isso. Vamos ler? Lucas capítulo 21, versículo 20. Olha o sinal aí. Aí você pergunta para o seu pastor, ou para o teólogo aí que está ensinando você a errar na letra, que esses teólogos aí só fazem você errar na letra, né? E cobra de você pelos estudos, né? As classes teológicas, né? Tudo é pago, tudo isso aqui. Por quê, meu querido? Precisa disso aqui, né? A teologia vive disso aqui, ó. Então, você pode ver que é uma correria. As pessoas correm de um lado para outro, querendo saber o dia da vinda do Senhor. Estudos escatológicos fazem uma grande soma de dinheiro nos cofres desses teólogos comedores de cuscuz, né? E aí, meu querido, é claro que eles não vão pregar a verdade, né? Porque a verdade vai quebrar eles. Eles vão perder a pompa. Eles vão perder a autoridade escatológica deles. Roberto Souza, esse mundo nunca vai se acabar. Lucas capítulo 21, versículo 20 e diante, diz assim, ó. Quando virem Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Agora eu faço uma pergunta para você, teólogo. Você que mora no Brasil, como é que você vai ver Jerusalém sendo rodeada de exército? Fala para mim. Vai ter o quê? Um drone lá voando sobre Israel? É, né? Só se for assim, né? Vai ser um drone, você com seu aparelhozinho lá, ó, Jerusalém está sendo rodeada de exércitos. Ô, meu querido, vamos parar para pensar, né? Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia, olha só o terreno aqui. O que tem Brasil com isso aqui? O que tem Estados Unidos com isso aqui? Como que você vai? O que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver no Brasil, vai para onde, abençoado? Para sua casa, né? Só se for. Fuja para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Ah, eu tô lá no campo, lá no Brasil. Aí eu quero entrar na cidade de Jerusalém. Como é que eu faço? Pego um avião, um jato, vou lá naquele apóstolo lá do chapéu lá e pego um dos seus 5 jatos, né? E vou para lá, só se for assim. Continuando aí. Pois esses são os dias da vingança. Dias da vingança em cumprimento de tudo que foi escrito. Versículo 23. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição. Essa aflição aqui, em outras traduções, diz: haverá grande tribulação. Aflições, tribulação, né? Dependendo da tradução que você lê, você vai ler grande tribulação. Aqui está a grande tribulação, porque eu estou usando a linguagem da NVI. Na terra, e irá contra este povo. Olha, meu querido, tá bem fácil, né? Com quem que Jesus está conversando aqui nesse texto? Esse texto aqui, Jesus está conversando com quem? Com os discípulos, né? Com os discípulos, com os ouvintes que estavam ali reunidos. Jesus é profeta ou não é profeta, meu querido? Ele estava profetizando mentira ou verdade aqui? É claro que Yahushua está profetizando coisas vindouras próximas.
E ele estava orientando os discípulos. Olha, quando vocês verem Jerusalém sendo sitiada, vocês saberão que está próxima à devastação. Como serão terríveis? Aqui diz aqui o versículo 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros de todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios. Jerusalém será pisada pelos gentios. Você vive em Jerusalém? Então você está fora desse castigo aí. Fácil. Então você poderia falar assim, ufa, está falando de Jerusalém. Aleluia. Sou brasileiro, estou no Brasil. Pronto. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Versículo 25. Haverá sinais no sol. Vocês lembram do sonho de José no Egito? Sobre aquele sonho que ele teve sobre o sol e a lua. Quem era o sol e a lua na linguagem de figura do povo judeu? Eram os pais de José. O sol e a lua eram governos dentro da família. As estrelas, 11 estrelas, se referindo aos irmãos de José. Então tudo isso era uma linguagem de figura que eles usavam dentro dos seus contextos. E que o brasileiro quer levar tudo ao pé da letra, né? Como se a Bíblia fosse escrita em português. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Versículo 26. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Versículo 28. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se. Meu querido, esses sinais iriam acontecer hoje ou iria acontecer ainda com aqueles irmãos? Pela leitura que nós estamos fazendo aqui, Jesus continua conversando com eles, dizendo assim, olha, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próximo a redenção de vocês. Então hoje você tem redenção? Aí você pode falar, eu tenho redenção. Ué, mas se Jesus não voltou ainda, como é que você tem redenção? Então você está em pecado. Você tem o pecado de Israel sobre o seu couro. Então você, meu querido, vai ficar para o juízo. Você não vai subir. Porque só os que tiveram redenção é que estão com Cristo. Naquela geração. Como você pode dizer que você tem redenção? Esses textos que nós lemos aí acima, esses textos acima citados, Romanos 8:22, fala sobre a redenção que está ligado à destruição do templo e da cidade. Ou seja, a redenção se deu no ano 70. A destruição dos elementos, a palavra elementos no grego, que nós lemos aqui, né, falamos, é estoicheia, que se desfazem, não se referem aos elementos cosmos, mas o fim da antiga dispensação, o fim da lei levítica, o fim das leis cerimoniais e sacrificiais. Quero ler aqui Hebreus capítulo 1, versículo 10. E também diz, no princípio, Senhor, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Versículo 11. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados, mas tu permanece o mesmo e os teus dias jamais terão fim. E tem uma referência também, é uma referência, né, se tratando dos Salmos de número 102 e o versículo e o número 102, aliás, né? O verso 25 ao 27. Veja aqui, meu querido, veja os céus e terra, que está citado em Deuteronômio. Olha só, na linguagem de figura dos judeus. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 30. E Moisés recitou as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Assembleia de Israel. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1. Escutem, ó céus. Mais uma referência aí para a Assembleia judaica, né? Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouçam, ó terra, as palavras da minha boca. O céu e a terra
que se findarão é a antiga aliança, a antiga dispensação. Esse texto que nós lemos, o texto que nós lemos acima, como muitos outros, se refere a uma linguagem de figura dos judeus. Ou seja, céus e terra, antiga aliança, antigo povo, se desfazer-se-á para que novos céus viessem. Novos céus, novo pacto, nova aliança, a nova Jerusalém, o pacto do Espírito. Fácil de entender, meus queridos. Pérola da Graça, Mateus 24:34. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. A palavra é nítida e clara. Jesus afirmou a Pedro que João não iria morrer sem antes ver a sua volta. João 21:21. Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Se referindo a João. Versículo 2, Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Versículo 23, por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Ponto. Não foi isso, porém, que Yahushua, o Messias, disse. Ele apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, ou seja, João, na ilha de Patmos, foi o único dos apóstolos que se manteve vivo até a volta de Jesus. É isso que está escrito. E é isso que muitos não querem aceitar. Olha aí, meus queridos. Mateus 24, que nós lemos aqui bastante, né? Lucas 21, Marcos 13, o Apocalipse. Todos esses livros, eles estão interligados à destruição da cidade e do templo. Porque está tratando-se do fim da antiga dispensação. Não é a destruição do mundo cosmo. É a destruição de um antigo pacto, um antigo sistema. Nós lemos aqui, o irmão colocou aí, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Geração vem, geração e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Então, se a terra vai ser destruída, o escritor de Eclesiastes errou. Os escribas da época, os escritores, os Septuaginta, eles falharam na escrita também, porque aqui está dizendo que geração vem e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Agora, no olho, na visão futurista, a terra vai ser destruída. Então, se a terra vai ser destruída, essa parte da Bíblia tem que rasgar fora. Tá vendo, meu querido, que o sistema de ensino futurista não tem nenhum apoio bíblico e nem histórico para se existir? Só mesmo, meu querido, dentro desses lugares aí que eles têm apoio para essas falácias. Porque eles vivem um mundo de faz de conta. Eles vivem o mundo do talvez seja, eu acho que foi assim, do achismo, né? Continuando aí, Mateus capítulo 24, versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Houve, meu querido, muitos falsos profetas na geração dos discípulos. Houve muitos. É só vocês buscarem, pesquisarem aí, principalmente nos livros históricos. Flávio José fala muito sobre isso, sobre a imensidão de falsos profetas que surgiram naquela época para torcer a mensagem do Cristo. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade. Olha, meu querido, por que houve o aumento da maldade? É fácil, é só você olhar a biografia dos governos romanos, você vai ver, meu querido, que foi um pior do que o outro. E eram perseguições atrás de perseguições. Os israelitas sofreram grandemente na mão desse governo romano. Então por aí você já vê, ó. O amor de muitos esfriará. É claro, perseguição, né, meu querido? Hoje, o povo, eu estava vendo um vídeo aí, as denominações
daquele apóstolo do Chapéuzão está fechando. Todas, a maioria está fechando. Falaram aí que é para que se cumprisse as palavras da profecia, que no final dos tempos nós sofreríamos perseguição. Agora eu pergunto uma coisa para você, meu querido, que perseguição esse apóstolo aí ele está recebendo? A perseguição dele é dos impostos atrasados, né, que ele não paga, aí os credores vão atrás, né? Aí é lógico que os donos dos galpões vão atrás, né? Aí ele diz que está sendo perseguido. Não, é porque ele não paga a conta. Esse apóstolo aí, o nome dele está no SPC. Tem vários e vários manifestos sobre ele, vários processos sobre ele, e diz que é ungido do Senhor. O ungido do Senhor que não paga o aluguel, não paga o aluguel aos donos dos seus imóveis. Pastores já receberam aí diversos avisos de despejos aí por falta de pagamento, são ungidos. E depois ele diz que está sendo perseguido. Não está sendo perseguido, não. Não está sendo perseguido, não. Ele está colhendo o que plantou. Porque ele só plantou engano. Agora está colhendo. Está aí vendendo. A justiça está tomando os seus carros, está tomando os seus imóveis. Seus não, né? Porque não é dele, né? Ele não trabalhou para isso. Ele arrancou do povo. A verdade é essa. Então, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Aí eles dizem assim, mas para vir o fim, o evangelho tem que ser pregado a toda criatura, né? Mas o evangelho foi prego a toda criatura. O apóstolo Paulo cita isso lá em Colossenses, que todos receberam a mensagem do evangelho, até os confins do mundo. Como que não foi prego? É porque se trata de uma geração, né? A escatologia aqui se trata de uma era passada, não de uma era que viria ainda. Não. Testemunha a todas as nações, então virá o fim. Versículo 15. Assim, quando vocês viram o sacrilégio terrível, mais uma palavra aqui, meu querido, que você tem que respeitar a escrita. Quando vocês virem, eu faço outra pergunta para você, teólogo, pelo amor de Deus. Quando Yahshua está conversando com os discípulos, e ele usa essa expressão, quando vocês virem, quem queria ver o sacrilégio terrível? O sacrilégio terrível quem foi? O general Tito, meu querido. A destruição, o conflito que teve ali, guerra dos judeus, busque aí no Google aí, faça um Google aí, ó, puxa um Google aí e busque aí guerra dos hebreus, você vai baixar aí no PDF aí grátis, você não vai pagar nada. E você vai ver lá a guerra dos judeus, dos hebreus, né? Tudo isso está relatado lá, meu querido. Tudo isso, o sacrilégio terrível, tudo aconteceu no ano 70. E esses homens aí, querendo colocar medo, terror nas pessoas, para aprisionar elas dentro das suas sinagogas. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. É claro que os futuristas não entendeu, né? Se está falando o contrário até hoje, né? Mateus 26. Jesus, porém, guardava silêncio e respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve. Olha, esse breve aqui, meu querido, é 2000 anos. Ou seja, esse sacerdote aqui deve estar guardado por aí em algum lugar, deve estar vivinho por aí, né? Porque, segundo a palavra de Yahshua, aqui ele olhou nos olhos do Caifás, né? E Caifás não estava sozinho, não. Ele falou a toda aquela cúpula ali, aqueles assassinos de profetas. Falou, olha, vocês virão com esses olhinhos da terra que há de comer. Vocês vão ver, vocês não vão morrer enquanto vocês não verem o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Cadê esse Caifás? Cadê esse sacerdote que não aparece mais? Cadê ele? Então vocês são uma fraude, vocês são enganadores. Só para contextualizar, meu querido, eu puxei aqui uma lista aqui dos governos que atuaram da partida de Yahshua aos céus, né? Quando ele teve o corpo glorificado e subiu aos céus, né? Quando
eles viram lá, varões galileus, o que está olhando para o céu, né? Os varões galileus viram a subida, a ascensão do Cristo, né? Dessa subida do Cristo e a descida do Espírito, começou a perseguição, o grande conflito. Começou a partir da subida de Jesus, começou a perseguição. Olha aí, Calígula, o governo Calígula, foi um imperador romano que governou entre o ano 37, quer dizer, Jesus já não estava mais na terra, né? E o ano 40. Aí depois teve outro aqui, Constantino, né? Constantino, que foi o primeiro imperador cristão de Roma. Marco Aurélio, imperador de Roma, foi imperador romano entre os anos Tibério, 42 a 37. Foi o segundo imperador romano, governou entre 14 e 3. Adriano, imperador romano, 76 a 138, foi o terceiro imperador romano da Dinas. Augusto Otávio, 63, ano 63, o primeiro imperador romano a governar. Diocleciano foi o imperador romano, governou entre 284 e 305. O imperador Cláudio foi imperador romano entre os anos 41 e 54. Vespasiano, esse aqui foi o terrível. Vespasiano foi imperador romano nos anos 60 e 79 da era cristã. E depois veio o Trajano, que foi o imperador romano, o primeiro nascido fora de Penilça. Então, meus queridos, aqui você pode ver que desde o ano 33, 34, aí já começou a perseguição. Esses governos aqui, meus queridos, fizeram atrocidades terríveis contra o povo judeu. Ninguém nunca viu e nem nunca mais virá os acontecidos que aconteceu no ano 70. O próprio Yahushua disse: não haverá, nunca houve e nem haverá tribulação tamanha quanto a esta. A esta qual? Que eles viveram no ano 70. Olha aí, meus queridos, muitos dizem que as palavras escritas em Mateus, capítulo 17, versículo 2, está falando sobre uma transfiguração, né? Quando você diz que Jesus veio no ano 70, não, mas aqui o texto está falando sobre uma transfiguração. Mas, meu querido, isso é apenas 6 dias depois. Foi 6 dias depois. E nenhum deles tinha morrido nesse período de transfiguração. Todos estavam vivos. Será que ele vindo na glória do seu Pai com os seus anjos, retribuirá a cada um segundo as suas obras na transfiguração? Então, meu querido, é claro que não. Alguns podem dizer, foi no Pentecostes. Claro que não. Isso é apenas 2 meses mais tarde. E eles estavam todos vivos, exceto Judas, que tirou sua própria vida. Continuando aí para finalizar aqui, meus queridos. Não estou dizendo que eu não acredito na segunda vinda de Cristo. Eu acredito fortemente na segunda vinda. Mas não de uma forma futura, mas de uma forma passada. Então, para negar o fato da segunda vinda, é negar a inspiração das Escrituras. Você concorda com isso? Por quê? Bem, eu acredito que o tempo da segunda vinda é tão claro como o fato da segunda vinda. Ou seja, eu acredito que para negar as declarações de tempo que a Bíblia dá da segunda vida, é também negar a sua vinda, certo? Então, meu querido, quando nós negamos o tempo da escrita, nós também negamos a vinda do Senhor. Então, quem é que nega a vinda do Senhor? Não somos nós, porque nós respeitamos o tempo. Mas os futuristas, eles não respeitam o tempo. E se eles não respeitam o tempo, eles também não respeitam a vinda. Está bem explicado. Então, meu querido, eles não valorizam os escritos bíblicos. Muitos, meu querido, têm na mente assim, falam assim, mas se Jesus já veio, o que nós estamos fazendo aqui, meu querido? Tem um propósito para todas as coisas. Você quer passar pelo juízo? Você tem culpa no cartório? Você matou os profetas? Você derramou o sangue de Abel até Zacarias? Não. Então o juízo não é para você, meu querido. O juízo foi para aquele povo. O estudo futurista desmerecem as escrituras.
não dão crédito às Escrituras, não dão crédito às palavras do Mestre, não dão crédito às palavras dos apóstolos, principalmente eles não dão crédito à palavra do próprio apóstolo Paulo, escrevendo uma carta a punho aos irmãos de Tessalônica, orientando eles dos futuros vindouros. E quando ele escreveu em meados de 50, 51, ao ano 70, é claro, meu querido, que é futuro para eles. Mas para nós já é passado. Já acabou. Amém, meus queridos? Fico por aqui nessa live. Obrigado a todos que acompanharam aí. Já está, né? Já está acontecendo um grande reboliço nas chamadas igrejas. Muita gente está se despertando desse engano religioso aí, que só tem aprisionado pessoas, só tem tirado o tempo das pessoas, tirando o convívio familiar, né? Trazendo inimizade entre si, trazendo perseguições entre si, né? Porque a perseguição agora é religiosa, né? A perseguição agora é religiosa, porque esses homens não aceitam as verdades do Evangelho. Amém, meus queridos? Então, nós temos visto aí que o próprio Cristo, o próprio Evangelho está despertando pessoas, eles estão saindo desses lugares aí, né? E pouco a pouco essas portas estão se fechando, né? Se eles pregassem o Evangelho, isso não aconteceria, mas eles pregam mentiras, por isso que as portas estão fechando. Porque aí não, esses lugares não é igreja, esses lugares são alçapões que aprisionam as pessoas. A igreja somos nós que nos reunimos nesse momento, são pessoas que se reúnem em um local qualquer, seja numa casa, seja na rua, seja debaixo de uma ponte, seja em qualquer lugar. Aonde se reúnem pessoas ali está a igreja de Cristo, amém? Não depende de templos. Nunca dependeu de templos, porque a igreja não nasceu dentro do templo. A igreja nasceu nas casas. Amém, meus queridos? Nas casas reuniam-se os povos, a comunidade. E ali estava a igreja de Cristo. E o cabeça da igreja é um só. Se você procurar uma denominação, você vai lá no cartório e você vê que aquela denominação tem um cabeça. O cabeça é o José, é o Manuel, é o Joaquim. Eles são o dono da igreja, daquela igreja. Mas a igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo, o dono é Cristo. O cabeça é Cristo e nós apenas obedecemos ao cabeça que é Cristo. Nada mais que isso. Somos livres, né? Como está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 e 5:1, está certo, separadinho aqui. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Graça e paz a todos, melhor noite.